Fala galera, e chegamos então a esse nono episódio do Handmaid's Tale. Galera, tô aqui completamente improvisado, tô fora do estúdio. E galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, se tá conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque aqui, quem já conhece o canal, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Cara, eu adorei demais esse nono episódio, demais, demais, demais. Ele, obviamente, que resolveu muito rapidamente, né, ali, menos de 10 minutos já, toda essa tentativa do governo americano, com a ajuda dos canadenses, de invadir Gilead lá e fazer aquele resgate e tudo mais. Inclusive aqui, deixa eu tentar apontar aqui, tava o vídeo já colocado com o que acontecia na relação dos livros ali de The Handmaid's Tale, já falando alguma coisa sobre os testamentos, sobre o futuro de Hannah, o que acontecia com a Hannah. Eu acho que o resultado todo foi óbvio, né? Foi completamente óbvio, porque tem uma coisa muito importante assim. Gilead, obviamente, está pronta para contra-atacar. E isso é uma coisa clara, ou seja, por mais que toda essa parte militar a gente não tenha conhecimento, né? Porque a gente vê muito pouco e a gente vê coisas faladas, a gente não vê movimentações, assim como no episódio, a gente não viu uma movimentação acontecendo realmente nessa parte de ação, entendeu? Porque não é sobre isso o The Handmaid's Tale. Então a gente não vai realmente ver, a gente vai ver lá literalmente, né, na sala onde eles estão fazendo o acompanhamento da missão e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante de tudo é em relação a gente ter visto a Hannah fazer o desenho e colocar o nome de Hannah. Aquilo lá é muito simbólico, assim, dessa ligação distante, mas da ligação que existe para sempre dela com a June, ou seja, tudo realmente está sendo sentido pela Hannah a todo momento, né? E as consequências todas ali que batem para o final do episódio, quando eles estão fazendo aquela homenagem lá e com os protestos e a maneira como se a gente está vendo durante a temporada inteira a população canadense se voltando contra, né, os imigrantes colocados ali. E, cara, teve duas coisas nesse episódio que foram extremamente fortes, assim. Teve várias coisas fortes, mas estou falando em relação a essa parte dos imigrantes, porque o que estava acontecendo do ataque surgir, né, por uma, literalmente, ter as armas sendo usadas contras, né, e ver a imagem da bandeira norte-americana lá com as balas, né, fazendo lá toda literalmente machucando a bandeira americana, que é um símbolo que a gente vê o quanto que é colocado em toda a cultura americana quanto força, assim. Então, ver aquele símbolo ali sendo machucado dessa forma é extremamente impactante, assim, extremamente forte para uma produção, mas encaixa, obviamente, para tudo que é Handmaid's Tale. E a segunda coisa é ver o quanto que esses protestos estão se virando literalmente numa revolta, né, para realmente expulsar todos os canadenses dali. O quanto que isso bate com a política norte-americana em relação à imigração dos outros povos para o seu país, o quanto que é invertida essa situação, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que também aquela parte que tem da reunião dos comandantes. E eles falam, né, quem é que realmente deu parabéns pela ofensiva que eles conseguiram impedir dos americanos nesse todo contra-ataque por terem conseguido literalmente abater e matar todos lá invasores norte-americanos, os soldados, né? Pô, cara, simplesmente Rússia, China e Coreia do Norte. Então, quem é que está andando junto com Gilead? É a Rússia, a China e a Coreia do Norte. E a gente entende muito bem, assim, essa visão clara do mundo em relação a Gilead, né? Tu entende muito bem, assim. Mas essas duas partes que tu relaciona, né, em relação... Relação é muito bom, né? Tu relaciona em paralelo ao que acontece no cotidiano nosso, do dia a dia, o quanto que a série consegue conversar com a realidade. Então, são dois pontos muito fortes que acontecem no episódio, assim. E, obviamente, agora tudo vai se transformar para outro caminho, porque o primeiro caminho, óbvio, seria a relação do Nick ali, né? E esse é um primeiro ponto, assim, muito significativo do episódio, digamos assim, porque tem coisas muito fortes e tem coisas significativas de quanto complexo que foi esse episódio aqui. A gente vê mais uma vez de final de temporada uma reunião do Nick e da June é muito importante porque as relações, né, elas são criadas assim, com lapsos. Desde o momento que teve, né, a presença da June no Canadá, essa relação é construída dessa forma, assim. Então, um segundo momento que os dois ficam sozinhos para conversar, essa conversa ela é muito mais rápida do que foi na temporada anterior,
eu acho muito importante o que o Nick fala em relação a Nicole e o que a June responde em relação a Nicole para ele realmente ser um exemplo. E o eu te amo, né? Porque tem muitas pessoas que torcem para que Nick e June fiquem juntos no final. Eu acho que vai ter uma consequência em breve pro Nick, por causa das movimentações também de final de episódio, isso vindo também lá da reunião dos comandantes, né? E trazido por quem? Pelo Mackenzie. É óbvio que tinha que ser o Mackenzie que ia trazer isso por causa do símbolo, né? Ele ser o responsável pela Hannah e ele ser, querendo ou não, essa pessoa ali que vai querer dar esse fim uma vez na June, já que houve, né, essa ofensiva de Gilead contra essa tentativa dos americanos lá de ir lá resgatar, principalmente resgatar a Hannah, que isso está muito claro para o Mackenzie também. Então, isso vai colocar o Nick numa posição muito mais forte, obviamente, do que o comandante Lawrence, mas vai colocar o Nick nessa posição do que ele sente e do que ele quer fazer. E também, ao mesmo tempo, tudo aquilo que o Tuelo e a June tentam conversar sobre o Nick. Então vai ser bastante interessante, sim. Eu fico com bastante medo, tá, que algo aconteça com o Nick nesse próximo episódio aqui. Porque eu já vi a promo, inclusive, galera, já dando o serviço que é muito importante sempre. Hoje, 4 horas da tarde, para quem já tá vendo essa crítica aqui na quarta-feira, né? Porque são aqui exatamente, ó, 15 para 6 da manhã, acabei este episódio, estou vindo aqui fazer a crítica pra gente poder conversar. 4 da tarde sai o vídeo com a promo e com a sinopse, tá, desse 10º episódio, a conclusão da 5ª temporada ali, ou seja, 4 da tarde, já marca aí pra gente poder conversar sobre trailer e promo, e tem coisas do Nick ali que são bastante importantes também. O que vai acontecer a partir de agora, né, é muito relativo, assim, porque não existe mais como a June ver um futuro ali dentro do Canadá, dentro de Toronto, e isso vale para todos os americanos. A June representa todos os americanos, né, no contexto da série nesse momento, por causa dessas revoltas todas, e também a busca dela pela Hannah, ela simplesmente se diluiu, porque vamos bater no segundo ponto extremamente significativo desse episódio. A conversa do comandante Lawrence com a June, o quão ela foi forte, e ela foi assim, ó, extremamente impactante, porque o que a June fala por comandante Lawrence, e usando a Eleanor lá, e usando coisas de detalhes assim, que é literalmente para rasgar o comandante Lawrence no meio, também é um pouco de vingança tudo que está acontecendo ali. Porque esse caminho da Nova Belém não é algo que iria funcionar da maneira como está sendo colocado pelo comandante Lawrence. Isso já foi avisado pelo Luke, isso foi avisado também ali pelo Tuelo, ou seja, é muito perigoso, porque a June pode ser colocada claramente como, né, um exemplo para Gilead, para todos que estão ali em Gilead, e para o resto do mundo também, né? Essa mártir que a June se tornou, ela pode literalmente ser, cara, assassinada ali logo que ela pisar em Gilead novamente. Isso é só reforçado por causa da reunião acontece dos comandantes e a posição muito clara do Mackenzie ali para cima, né? Então, aquela conversa, cara, o quão forte que ela é, o quanto que não deixa espaço para outro caminho a não ser eles acabarem assumindo alguma decisão de ir para Nova Belém. Só que essas consequências todas elas vão se confrontar. Então, o que pode acontecer nesse futuro, cara, é algo que me deixa assim, ó, extremamente nervoso imaginando o que pode ser, porque a gente tá indo para a última temporada. A gente vai ter o 10º episódio, essa é a 5ª, e essa temporada é a conclusão de toda a série. Então, o que pode ser muito perigoso, cara? É extremamente perigoso para Nick, para June nesse momento, o que pode acontecer para esse futuro aqui dos personagens, porque assim, eu sei que não vai acontecer nada com a June. Não, a gente não vai perder a protagonista da série. Mas ao mesmo tempo, ela tem pessoas ali que vão ter uma grande consequência para ela caso aconteça algo com elas. Por exemplo, Luke, por exemplo, o Nick. Porque a gente tem que entender muito bem assim, o quanto que a série também tem uma liberdade criativa, obviamente, porque a gente está vendo a série e a gente não está lendo o livro. Então essas liberdades criativas, elas vão acontecer. Pô, eu cubro aqui no canal, sou completamente apaixonado por The Walking Dead, isso é algo extremamente natural. Então, a gente tem que entender que essas liberdades vão acontecer. Não é porque aconteceu de tal forma no livro que vai acontecer na série de TV. Não é. Mídias e mídias, e a gente tem que se respeitar, e ponto final. E o outro ponto significativo do episódio, que daí já pega toda a questão da Serena. Cara, como que ela foi colocada de uma posição, né? Que ela estava sendo
dos 2 primeiros episódios, principalmente assim, realmente essa mártir para confrontar contra a mártir da June, o quanto que ela foi alçada para uma posição de aia e o quanto que ela foi literalmente, cara, eu achei assim, ó, eu me lembrei muito das situações da June nas primeiras temporadas, mas muito, porque não é só a questão das tentativas dela de ficar mais próxima do Noah. É o que ela foi literalmente esnobada de um jeito pela Serena Wheeler, que pra mim ela é uma Little Serena, né? Ela é uma Serena em crescimento, só que a gente vê aqui muito mais raivosa no princípio já, né? A Serena tinha, querendo ou não, alguns momentos com a June que tu via ali que existia um certo cuidado a mais, mas obviamente depois todas as atrocidades aconteceram também. Mas a agressão que a Serena Wheeler faz, 2 tapas na Serena, tu lembra do passado e tu vê o quanto que a Marta também, né, ali dos Williams, assim, fica sem ter o que fazer, assustada com a situação toda, o quanto que, cara, é esses paralelos de primeira temporada, né, a Serena indo falar com o Sr. Wheeler, era a June tentando se aproximar do Fred, lá no começo. O quanto que isso traz de resposta para o Sr. Wheeler, quanto que a Serena tinha de resposta para o June, pelo que acontecia também. E não tem, né, eles não têm nenhum tipo de responsabilidade com os comandantes de Gilead, ou seja, é que nem a Siriteira fala, o marido dela não tem que responder a nada porque é falado lá em Gilead em relação aos comandantes. O que é que pode acontecer além com a Serena se ela ficasse ali? Ela simplesmente teria o seu filho, assim como a Siriteira Wheeler fala, né, o filho é dela. Então, ela não tem outra escolha a não ser aquela tentativa de fuga que acaba sendo bem sucedida, né? Por mais que a Serena ela acaba perdendo força em tudo que está acontecendo, ela vai ganhar muita importância para o restante da continuidade da série, porque ela vai também fazer de tudo para proteger seu filho, para proteger de tudo o seu filho, querendo ou não, aquele mínimo que aconteceu ali de um momento de trégua, digamos assim, entre a June e a Serena, daqui a pouco vai ser reativado, daqui a pouco a Serena vai acabar sendo essa própria agente filtrada de Gilead, como o Tuelo gostaria que fosse o Nick. Então isso tudo é um caminho extremamente assim, ó, perigoso que a Serena vai ter que traçar. A gente não vê a continuidade do episódio, né? O que os Wheelers iriam para fazer. Obviamente que isso vai ser consequência pro 10º episódio, inclusive pra gente entender para onde é que a Serena foi. Mas esse foi o terceiro momento muito significativo do episódio. O quanto que aquele momento que a Serena Wheeler dá os tapas na Serena, a gente volta para a primeira temporada e a gente lembra da Serena fazendo exatamente aquilo com a June, ou seja, a temporada construiu muito bem uma subida para a Serena quanto mártir, e quanto que ela desceu, e ela desceu tanto para ser a Aya, o quanto que ela desce ainda mais para ter tudo aquilo na cabeça, o que ela fez para a June, o que a June passou, e ela passando por essas coisas agora ao mesmo tempo, né? Então, cara, que baita episódio, que baita episódio. O caminho a ser seguido agora é um caminho que, obviamente, foi num ritmo muito mais lento. Isso é uma coisa que a gente tem que concordar, tá? Não tem como negar, inclusive, assim, em relação à 4ª temporada, essa 5ª, tudo que aconteceu nela foi um desenvolvimento com o pé muito mais no freio do que foi na 4ª. A 4ª tem vários momentos ali significativos. Nessa 5ª aqui, tu vai achando um ou outro. Nesse episódio aqui, por exemplo, eu vi 3, de tanto que ele é, querendo ou não, diferente dos outros episódios, assim, nesses significados, entendeu? Mas mesmo assim, a trama tá chegando para ter um grande clímax, né? A construção dela foi muito mais lenta, mas ela vai chegar realmente no grande clímax que vai trazer consequências. E essas consequências, elas vão impactar muito fortemente tanto June quanto Serena. Então, galera, pô, muito animado, adorei esse episódio, quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam desse 9º episódio, coloca nos comentários pra gente seguir conversando. Não esqueçam que hoje, 4 horas da tarde, para quem já tá vendo esse vídeo aqui de crítica na quarta-feira, quem tá vendo depois, já tá liberado no canal, não tem problema nenhum, o vídeo com promo e com a sinopse pra gente aterrorizar esse grande encerramento, esse season final que a gente vai ter na próxima semana. Ou seja, galera, semana que vem, por volta desse horário, eu vou ter assistido o episódio, a crítica já vai estar liberada aqui no canal, certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.